Olá, sejam bem-vindas aqui no Bate-Papo Emagreça com a Tânia. E hoje a gente vai falar uma coisa super importante, véspera de final de ano. Você vai saber as 7 dicas, os 7 sinais de que você precisa emagrecer em 2023. É um momento ótimo, propício, perfeito para você tomar essa decisão na sua vida, que ela é super importante. Então, se você quer saber essas 7 dicas, essas 7 sinais, fica aqui comigo e vamos ouvir. Vamos ver quem já está entrando, vamos seguir para você poder sempre estar recebendo novas dicas. Vem também compartilhar para outras pessoas que você sabe que precisa saber um pouco mais sobre emagrecimento. Qual é o momento certo para você tomar essa decisão, porque tem momentos em que a gente tem que dar um basta para a gente mudar nosso futuro, mudar a vida e tomar as decisões que vão fazer esse futuro melhor, tá bom? Vamos ver quem já entrou aqui. A Thay, seja bem-vinda. Tem mais gente aqui. Aqui eu tenho um pequeno delay no meu outro celular. E a gente vai começar a falar um pouco sobre emagrecimento, porque para você entender as 7 dicas, os 7 sinais que são importantes para você tomar essa decisão de emagrecer, você primeiro tem que entender por que você precisa emagrecer, tá? Muitas pessoas só relacionam o emagrecimento com a estética, a beleza do corpo, se sentir bem. Tudo isso é super importante, porque a gente tem que se sentir bem, tem que estar confortável com o nosso corpo, tem que estar feliz com isso, e a alimentação não tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Então, se ela hoje é uma das coisas mais importantes da sua vida, você tem que repensar. E até isso eu nem botei entre um dos 7 sinais, mas ele pode ser incluído sim, como um dos sinais, tá? Porque a alimentação ela é importante, mas não é a coisa mais importante, tá bom? Então, vamos um pouco falar sobre o que quer dizer essa coisa de emagrecimento. Emagrecer significa você estar num corpo ideal, no peso ideal, um peso que seria considerado como um peso saudável, um peso em que o seu corpo funciona melhor, você tem mais energia, você se sente tranquila, não tem sensações estranhas no intestino, não tem gases, não tem como é que fala, arrotos, outros sinais que mostram que está acontecendo alguma coisa de errada dentro de você, tá? Então, quando a gente está no nosso peso ideal, a gente tem essa relação entre a nossa altura e o nosso peso. Isso tudo eu vou falar para você daqui a pouco. Qual é essa altura ideal? Na verdade, qual é esse peso ideal para a sua altura, tá? Tudo isso a gente vai conversar. E aqui a gente tem algumas amigas, não entendi. Mizrahi, Everson, Marcela, a Thay, tanta gente boa para ouvir. Isso tudo é tão importante para você, porque se você chegar no seu peso ideal, você vai se sentir melhor. Não só agora, como no seu futuro. E esse é o momento ideal, virada de ano. A gente sente aquela energia de que tem motivação para tomar certas atitudes para que a gente possa entrar no futuro de uma forma melhor, tá? Então, falei um pouco sobre o que é o emagrecimento para você entender que emagrecimento não é só estética, emagrecimento é saúde, tá? Guarda isso, porque isso é muito importante para você entender para que você precisa emagrecer, tá? É claro que a gente quer ter um corpo maravilhoso, a gente quer botar aquela roupa linda e não entrar numa loja e experimentar várias roupas e todas elas ficarem super bem, não ter que ficar escolhendo aquela que esconde a barriga, aquela que esconde a coxa, aquela que melhora o bumbum. Não, você vai botar aquela roupa e você vai sempre se sentir bem. Isso é o mundo ideal. Agora, paralelo a isso, existe a sua saúde.
tá? Então não se esqueça disso. A sua saúde é a sua longevidade, é a sua capacidade de conviver com seus filhos, com seus netos, com saúde, conseguir amarrar o seu sapato, conseguir correr na rua com as crianças e não ficar cansada. Tantas e tantas atividades são importantes, que a gente tenha energia, que a gente tenha agilidade, alongamento, força, tá? E isso tudo tá interligado com o seu peso, tá? O peso realmente ele vai te prejudicar. E uma das coisas mais sérias e mais importantes é que cada molécula daquela de gordura que você guarda no seu corpo, dentro dela tem toxinas. E eu acho que você não quer carregar toxinas dentro de você, porque toxina significa doença, tá? E ela tem, porque dentro daquela célula de gordura, ela é uma fonte de armazenamento de toxinas, tá? Então, nós temos que eliminar o máximo de toxina possível, porque o nosso corpo, nosso fígado, nosso rim não tá querendo se sobrecarregar com tantas coisas ruins que a gente tem que carregar. Então, vamos procurar achar o peso ideal e agora eu vou chegar lá para você saber quais são esses 7 sinais, tá bom? Então, o que as pessoas confundem muito? As pessoas confundem emagrecer com ficar magra demais, como por exemplo uma modelo. Não, você não precisa chegar num ponto em que você é osso puro, né? Vamos dizer. Não é isso. Emagrecer significa você estar numa faixa que se considera do índice de massa corporal, tá? Uma faixa ideal, abaixo de... Eu vou falar mais tarde, tá? Então, esse valor é importante porque se você tiver entre o mínimo e o máximo, para não ser considerada como sobrepeso, aí você vai estar se sentindo bem. Não é ter esqueleto aparente, costelas aparentes, nada disso. É só você estar numa quantidade de gordura que é satisfatória e que o teu corpo não precisa trabalhar mais do que ele tem que trabalhar. Agora, uma coisa interessante a se pensar é que nós mulheres não somos homens. Então, nós temos a necessidade de ter um pouquinho mais de gordura do que eles. Por quê? Porque nós somos criadas para gerar filhos. E então, a gente precisa ter um estoquezinho de comida a mais do que eles. Então, não é para se comparar, tá? É pra gente ter aquela quantidade necessária pra gente viver com saúde, tá bom? Então... Aqui já até saiu do ar. Vamos ver. Karina, seja bem-vinda. Vamos ver quem mais aqui entrou. A Alda. Gente, compartilha. É importante compartilhar, porque tem tanta gente fora do peso, tanta gente que precisa entender a importância. Às vezes tem gente que tá fora do peso e que nem tem noção de que tá fora do peso. Isso é que é o pior, as pessoas não têm essa visão de que é importante a gente ter o peso ideal para ter energia, como eu já falei, para poder viver melhor, para poder ter essa relação com o meio ambiente de forma com saúde, sem ficar doente o tempo todo, melhorando a imunidade. São tantas vantagens. Então, o que eu quero te dizer? Já falei pra você por que é importante emagrecer. Para evitar ficar doente, para se sentir bem, para se sentir feliz. E por que é importante você investir seu tempo nisso? Porque se você não investe seu tempo nisso, o que vai acontecer é que o tempo vai passar. Vai passar. Aí vai chegar 2024, 2025. Como é que você quer estar daqui a um ano? Como é que você quer estar na virada de 2023 para 2024? Você quer estar igual a hoje? Pelo amor de Deus. Gente, se você tá acima do seu peso ideal, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você chegar no final do ano e dizer, eu consegui. Eu conquistei o que eu queria. Entendeu? Então, se você não tomar uma decisão firme, dizer, agora é o meu momento, sempre vai ter uma coisa mais importante. É o seu trabalho, os cuidados da casa, o seu relacionamento. Tantas e tantas coisas entram na frente da sua prioridade, que é a sua saúde.
mas você precisa entender que a coisa mais importante não é nada disso, é você. Porque se você não estiver bem, não adianta nada do resto. Nada. Se você ficar doente, quem vai cuidar de você? Como que você pode achar que é mais importante você, por exemplo, perder tempo com afazeres domésticos ou só cuidar dos filhos? É claro que cuidar dos filhos é muito importante. Mas se você não estiver saudável, gente, coitado dos seus filhos, se você ficar o tempo todo doente, se você não conseguir brincar com eles, se você ficar realmente perdendo energia, dizer para os seus filhos, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero ir, ou seus netos. Quem não quer brincar com os netos como se fossem seus filhos, com energia? E todo mundo fala que neto é a coisa mais maravilhosa que tem, porque a gente não precisa ficar botando muita regra, tomando muito cuidado, mas a gente tem que estar com energia. Então, gente, a coisa mais importante que existe na sua vida é você. É você. Então, bora lá, se cuidar, levar a vida pra frente e começar a tomar o primeiro passo. Calma que daqui a pouquinho eu vou falar pra você dos 7 sinais que vão mostrar que tá na hora de você emagrecer, tá bom? Então vamos continuar aqui. Os benefícios do emagrecimento, a gente já falou aqui vários, né? Vários. Então, ter saúde, ter energia, não precisar ficar dormindo fora da hora, não ficar doente à toa, né? Eu fiquei doente desde quando ele começou a se viciar. Não tem responsabilidade. A Leila tá falando. Pois é. Então, é muito importante a gente ter preocupação com o nosso corpo pra gente poder também cuidar dos outros, tá? Então, se você tem um filho que tá precisando de ajuda, mas você não tá bem, você não vai ter energia pra cuidar dele, energia pra procurar ajuda, energia pra saber o que fazer. Pois é, Leila, é muito importante você se cuidar para você poder cuidar dele. Se ele está precisando da sua ajuda, é muito importante você estar bem. Porque quando você está bem, a mente funciona melhor. E você tem melhores ideias, você consegue buscar ajudas nos melhores lugares, tá? Então, a nossa mente tá ligada com o nosso corpo. Pesquisas, eu sou coach de saúde do cérebro também, e o Dr. Amen, que é um dos meus mestres, e psicanalista e psiquiatra muito, muito renomado americano, ele fala que o cérebro das pessoas mais obesas é menor do que o cérebro das pessoas mais magras. E isso não é um bom sinal, né? Você não vai querer um cérebro menor, né? Pelo amor de Deus. Então, é muito importante a gente se cuidar para evitar todos esses problemas paralelos, tá? E então, o que a gente vai falar mais agora? Quero ver se já tá na hora da gente entrar nos 7 sinais. Mas eu não quero pular nada, eu gosto de anotar tudo que eu quero falar para não esquecer as coisas, né? Porque a gente às vezes fala tanta coisa e de repente a gente fala assim, gente, eu não falei a coisa mais importante que eu queria falar. E eu não gosto disso. Então eu anoto tudo que eu tenho que lembrar de falar para você, tá? Alternativas de emagrecimento. Quais seriam as alternativas de emagrecimento? Seria você conviver com a gordura. Isso é um alto risco, tá? Viver com a gordura é um alto risco. Se você pensar em longevidade, você vai observar que a maior parte das pessoas que chegaram lá nos 100 anos, pessoas que vivem em lugares realmente que tem essa tradição, você vai observar que uma das características deles é que eles são magros. Tem outras características muito boas também, por exemplo, a atividade física. Não é que eles vão para academia, é que eles fazem atividade física. Então pode ser andar de bicicleta, pode ser trabalhar na enxada, pode ser outras coisas do dia a dia que faz com que a pessoa esteja em atividade. Então,
Mas a obesidade, ela não é um fator predominante nas pessoas longevas, centenárias, tá? Dá uma observada nisso que você vai ver que realmente elas não são. Carregou, maravilha. Então vamos lá, continuando. Então, as pessoas longevas não têm essa característica de serem gordas. Então, se você quer viver até 100 anos com saúde, obviamente que aqui ninguém está falando de viver até 100 anos sendo cuidado pela família, sendo um estorvo, né? Ninguém gosta disso. O importante é você viver até lá, mas com uma mente boa, saudável, com energia, andando, nada de cadeira de roda, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que viver muito, mas com saúde, podendo ajudar os mais jovens, dando nossos conselhos, nossas opiniões de pessoas idosas, centenárias, que já devem ter vivido muita coisa. Tá? Então, para isso, a gente tem que cuidar da nossa alimentação, porque a alimentação, ela é a base da formação do nosso cérebro, da nossa saúde, do nosso corpo. Então, tem que ter esse foco, tá bom? Então, já estou chegando nos 7 sinais que a gente precisa prestar atenção para saber se não tá na hora de você emagrecer, tá bom? Então, vamos lá? Um dos primeiros sinais é que... Cadê onde eu anotei? Todos eles aqui. Se você já emagreceu alguma vez na sua vida, mas você voltou a engordar. Isso é um dos sinais. Por quê? Porque se você já emagreceu, porque você está acima do peso. Senão você não teria emagrecido. E se você voltou a engordar, está na hora de você fazer um novo processo. Um processo que busque a origem dos seus problemas. Por que você voltou a engordar? Dá uma analisada. Se foi alguma compulsão alimentar, se foi alguma mudança de estilo de vida, algum nascimento de filho, alguma coisa que realmente esculhambou a sua rotina e você não conseguiu mais emagrecer, tá? Então, se você já engordou alguma vez e depois voltou, desculpa, eu inverti. Se você já emagreceu alguma vez e voltou a engordar, então tá na hora de você emagrecer de vez, emagrecer e ficar magra. E aí a gente tem todo o processo para você trabalhar dessa maneira. Mas 2023 chegou e tá na hora de você emagrecer de vez, tá bom? O segundo motivo que vai fazer com que você resolva que tá na hora de você emagrecer é que você guarda aquela roupa que tá apertada, mas que você jura que ainda vai caber dentro dela. Isso é um sinal de que você tem vontade de emagrecer e que você tá acima do peso. Porque se aquela roupa já coube em você alguma vez, então você pode voltar a ter aquele peso, tá? Essa história de que pessoas idosas são mais gordas do que os jovens não é verdade, tá? Eu, por exemplo, eu tenho 61 anos e continuo pesando a mesma coisa que eu pesava quando eu tinha meus 19 anos. Então, você tem a capacidade de ter o mesmo peso. Para isso, você vai ter que se cuidar, vai ter que fazer atividade física, vai ter que se alimentar de forma saudável, vai ter que ter um sono bom, tá? Tudo isso é muito importante, tá bom? Mas gente aqui entrando, a gente está falando sobre os 7 sinais que você precisa emagrecer em 2023, tá bom? Então, a gente já falou do primeiro sinal, que é se você já emagreceu, mas voltou a engordar. E agora a gente falou sobre o segundo sinal, tá? O segundo sinal é que você tem aquela roupinha guardada que você ainda vai emagrecer para caber nela. Isso é um sinal de que você tem vontade de emagrecer. Então vamos lá, bora lá emagrecer 2023, tá bom? O terceiro sinal é que você se sente triste ao se olhar no espelho ou ao experimentar uma roupa numa loja e não ficar bem. Então você não está satisfeita com o seu corpo.
tá? Então, isso também é um sinal. Isso é um sinal de que você não tá feliz, que você não conquistou ainda o desejo que você quer de ter aquele peso, aquele corpo que você acha que consegue ter, tá? Então, isso é mais um sinal. Tudo isso a gente trabalha, tanto a parte emocional quanto a parte de alimentação. No meu plano, a gente trabalha tudo, porque não dá para você achar que você pode só trabalhar com alimentação ou só trabalhar com atividade física. Você precisa trabalhar com o seu lado emocional também, porque você tem que se sentir bem com você mesma. E essa tua tendência a comer, ela não nasceu do nada. Ela tem uma história no seu passado. E a gente trabalha isso através de várias técnicas terapêuticas para poder soltar esse trauma que te trouxe, essa necessidade de comer mais do que você precisa, ou de comer doces, ou de comer salgados, né? Isso tem uma causa, tem uma origem que a gente busca lá no nosso passado. Então, se você não tá feliz quando você se olha no espelho, ou quando você entra numa loja, bota uma roupa e não tá feliz com aquele corpo, tá na hora de mudar, tá na hora de dizer chega! Chega, não quero mais passar por isso. Agora eu vou levar isso a sério, vou fazer um trabalho sério também, que se preocupe com toda o meu corpo, toda a minha relação comigo mesma, e aí eu vou emagrecer e ficar magra. Bora dizer chega. Chega de desculpa, tá bom? Então vamos agora ao quarto sinal de que tá na hora de você emagrecer em 2023. Você não consegue amarrar o seu sapato sozinho. Isso é muito chato, muito chato. Já imaginou ter que ficar pedindo para alguém amarrar para você porque você não consegue se agachar, a barriga te atrapalha e você não consegue chegar no cadarço? Gente, não precisa ser assim. Não precisa. Provavelmente você também não consegue sentar no chão e brincar com seus netos ou seus filhos. Não precisa ser assim. Vamos lá, tirar esse excesso de peso e ser mais flexível, mais maleável, trabalhar as articulações, alongamento, para poder sentar no chão, para poder andar com eles, viver, se divertir com eles, tá? Então, esse é o quarto sinal de que você realmente está precisando emagrecer. Bem-vinda, Edna, bem-vinda, Sanches. Elaine Sanches, seja bem-vinda. A Suzana também. Então vamos à quinto sinal, tá? O quinto sinal é um sinal muito importante, tá? É o seu índice de massa corporal, tá? Isso você consegue numa academia fazendo uma balança de bioimpedância, ou numa nutricionista, ou num nutrólogo, um médico. Eu acho que o mais fácil é uma academia. Eles cobram se você não está inscrito na academia, mas vale a pena. Vale a pena, você paga um pouquinho, mas você vai conhecer seu índice de massa corporal e você vai ver quanto que você tem que emagrecer. Tá? Então, o índice de massa corporal acima de 24 é considerado sobrepeso. Não quer dizer que é obeso, tá? Obeso já é mais alto um pouco, mas o sobrepeso já não é o ideal, tá bom? Então, se você tiver com índice de massa corporal acima de 24, significa que você tem mais gordurinha no seu corpo do que você precisa, tá? Se você já tiver no patamar de obesidade, aí é um motivo mais sério de você começar a se preocupar com o seu peso, tá? Esse é um dos índices mais importantes. Calma que eu vou chegar no melhor de todos, que é o último, tá bom? Então, índice de massa corporal. Agora, enquanto você não faz a sua bioimpedância, enquanto você não sabe exatamente qual é o seu índice, existe uma fórmula muito simples que qualquer um que tenha uma fita métrica resolve. Pega a sua fita métrica e mede a sua cintura. Bem aqui onde está mais fina, tá? E você mede ela.
você mediu a sua cintura e você vê se ela é maior ou menor do que a metade da sua altura em centímetros. Se ela é maior, você está acima do peso. E esse é um fator muito sério. Por que ele é sério? Porque ele fala sobre a gordura visceral. O que é gordura visceral? A gordura visceral é aquela gordura que está dentro das suas vísceras. Pode estar no fígado, pode estar em volta do intestino, estômago, né? E ela é muito perigosa. É muito perigosa. Várias pesquisas já mostraram que quem tem gordura visceral tem mais propensão a ter doenças, e aí a gente tem que realmente se preocupar. Porque, como eu falei, a obesidade ela pode não estar te trazendo uma doença agora, mas a longo prazo vai trazer. Então bora se preocupar com isso, chega! Defina uma data e leve isso a sério. Isso aí tem que ser prioridade na sua vida, porque é sua saúde. A gente não está falando de comprar uma casa nova, de investir. A gente não está falando de carreira, de ser bem realizado profissionalmente. A gente está falando sobre a sua vida. Afinal de contas, qual é o valor que você dá para a sua vida? Se você fica botando tudo na frente, é porque você não está valorizando a sua vida. Mas se você não estiver aqui, você vai emagrecer e vai engordar de novo. Você vai emagrecer e vai engordar de novo. Inclusive pessoas que fazem a bariátrica engordam de novo porque não resolveram a compulsão alimentar. Então, se você tem compulsão alimentar, a gente precisa tratar o lado emocional. Não adianta você fazer dieta ou atividade física e não resolver o seu lado emocional, porque você vai acabar engordando de novo. E eu acho que não é isso que você quer, né? Então, bora lá. Chegou a virada do ano. Eu quero muito que você tome a decisão mais importante da sua vida. Que você realmente emagreça e faça o que é melhor para você, tá bom? Então vamos aqui, Viviane, seja bem-vinda. Olha, essa live vai ficar gravada, ela é super importante, até por isso que eu quero desligar logo, porque a bateria tá acabando e eu não quero perder tudo que a gente gravou, porque ela é muito importante, tá bom? 7 sinais de que você precisa emagrecer em 2023. Vamos lá? Quem quiser, fica aqui comigo, me segue, que ainda vou lançar coisas muito importantes. Ou clica lá na bio, que tem o link para você marcar comigo uma sessão de entrevista grátis, tá? Se você sente que você precisa de um atendimento personalizado, me procura. Se você acha que não precisa, me aguarde que eu vou lançar uma sessão em grupo maravilhosa que vai poder te ajudar também. Tá bom? Virada do ano chegou. Olha, feliz ano novo para vocês todas. Que você seja assim muito feliz, muito realizada nesse ano que se começa agora. E que a gente consiga conquistar tudo que a gente quer. Tá?
Grande beijo e até a próxima live.